nós vamos estar fazendo as apresentações. And we'll start at the first battle, I guess, which is Raphia, and we'll go to all the way to verse 30. E a gente vai começar pela primeira batalha, Raphia, e a gente vai por todas elas até o verso 30, certo? 30, yeah. Até o verso 30. So I believe Gabby had Raphia. Acho que a Gabi tem Raphia, Then Jonathan had Panium. Jonathan Penium, Lara, you had Actium. a Then- Lara tem Actium, And you had, what was it? Verse 30. e você tem o verso 30. Okay. So that will be the order we'll go in tomorrow. Então essa será a ordem que nós vamos fazer amanhã. So be prepared for that. Então esteja preparado para isso. I wanted to go back over a little bit of what we already did, just a little bit slower, and maybe answer questions along the way. Eu quero voltar em algo que a gente já fez e para que a gente possa um pouco mais devagar e responder algumas perguntas que estão aí. Does anyone have any questions about what we did this weekend? Anything specific? Alguém tem alguma pergunta sobre algo que a gente fez esse final de semana, alguma coisa específica? Okay. Did you hear anything more specific about news yesterday about Union expelling 755 diplomats? The papers and probably what the market Gabriel está perguntando se ele 700 ouviu diplomats. se ele ouviu alguma coisa mais específica sobre 155 diplomatas sendo expulsos da Rússia, americanos, ontem. Sim. Estava nas notícias, achei interessante. 175 diplomatas sendo expulsos da Rússia. 155 diplomatas americanos sendo expulsos da Rússia ontem. Yeah, so yesterday all these diplomats were expelled from Russia Ontem todos esses diplomatas foram expulsos da Rússia because of the sanctions that are being threatened upon Russia. por causa das sanções que têm sido ameaçadas sobre a Rússia. It seems pretty significant. Parece bem significante. I'm not sure what it is other than an increase of tension. Eu não estou meio seguro sobre o que seja isso, além de um aumento de tensão. One thing we're seeing with Trump and Putin Uma coisa que estamos vendo com Trump e o Putin is that during the campaign season last year, é que durante a temporada de campanhas no último ano, Trump didn't have too many bad things to say about Putin. o Trump não tinha tantas coisas ruins para dizer sobre o Putin. And a lot of people criticized him for his not support of Putin, but his lack of criticism, I guess. E muitas pessoas o criticaram, não por ele não estar apoiando o Putin, mas porque ele tinha um déficit de críticas contra o Putin. And it almost seemed to a lot of people like they were going to be friends. Para a maioria das pessoas parecia que os dois iriam ser amigos. That the tension between Russia and the United States during the time of Obama would go away once Trump came to office. Que a tensão entre os Estados Unidos e a Rússia iria se acabar, que havia no período de Obama, iria se acabar quando Trump ganhasse. But what we're seeing Mas o que estamos vendo is not that. Não é assim. That now Trump has taken the presidency, É que agora que o Trump tomou a presidência, from my understanding, he did work a little bit to fix tension between Russia and the United States. Fix the da minha perspectiva, o que ele fez foi, ele trabalhou para consertar a tensão entre a Rússia e os Estados Unidos. But now we're seeing Para fixar a tensão entre Rússia e Estados Unidos. But now we're seeing that tension is still there.
Mas agora a gente está vendo, para consertar, na verdade, mas agora a gente está vendo que a tensão está lá, tá bem clara ali, that it's continuing. e que ela está continuando. And this is a really good example of that continuing tension. Isso é um bom exemplo de uma tensão contínua. That even though Trump seemed to be not so critical of Putin, the tension will still continue to progress. Que embora Trump não pareça ser tão crítico a Putin, essa tensão parece estar continuamente aumentando. So, and we're going to come back onto Russia because there's some things I left out on Sabbath. E a gente vai voltar no assunto da Rússia, porque existem algumas coisas que eu deixei de tocar no sábado. So I want to start back at the first verse, at verse 5. Eu quero voltar no verso 5, o primeiro verso que a gente tratou, o verso 5. And we will work back through it a little bit more detailed. E a gente vai trabalhar de volta nisso, um pouco mais de detalhes. Or at least to put it again in a more complete picture. Or to show a more complete picture. Então a gente vai mostrar isso numa figura mais completa. So, if you want to read verse 4 and 5. Lê o verso 4 e o 5. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. E será forte o rei do sul, mas um de seus príncipes será mais forte que ele, e ele reinará poderosamente, seu domínio será grande. So here, Então aqui, like we were saying on Sabbath, como estávamos dizendo no sábado, the kingdom of Alexander is broken up into the 4 winds. o reino de Alexandre é quebrado em 4 ventos. Each commander taking a direction. Cada comandante toma uma direção. And this is verse 4. E esse é o verso 4. But in verse 5, Mas no verso 5, we see the consolidation of we see this all distilled down to the last 2 generals. nós vemos isso tudo se concentrando nos 2 últimos presidentes. Obrigado. And it looks like this. Isso se parece com isso. Verse 5. We have the king of the north, Verso 5. A gente tem o rei do norte, Seleucus, Seleuco, who now has the territory of the north, west, and east. que agora tem o território do norte, leste e oeste. And he's now in opposition E agora ele está em oposição to the king of the south, ao rei do sul, Ptolemy. Ptolomeu. And the whole point of verse 5 E o ponto todo do verso 5 is to set up, not the whole point, but one of the things that it does não todo o ponto, mas uma das coisas que ele faz is it sets up the dynamic for a controversy. é que ele estabelece a dinâmica para a controvérsia. That now we have the north versus the south. Que agora a gente tem o norte contra o sul. And one of the important things we see E uma das importantes coisas que a gente vê is that the king of the north é que o rei do norte is not being described as the king of the north não está sendo descrito como o rei do norte, till he receives these three geographical locations. até o tempo que ele está recebendo essas 3 regiões, localizações geográficas. And we understand this to be typifying 538. E a gente entende isso a estar tipificando 538 depois de Cristo. Because in 538, Porque em 538 the last horn falls, o último chifre cai. and now Rome has taken out the 3 geographical locations. E agora a Roma papal tomou 3 regiões geográficas. And these are the 3 tribes. E essas são as 3 tribos. The Ostrogoths, the Vandals, and the Heruli. Os ostrogodos, os vândalos e os érulos. And now that they've conquered these 3 locations, E agora que eles conquistaram essas 3 localizações,
They can begin papal supremacy for 1260 years. Eles podem começar a supremacia papal por 1260 anos. And this is being typified E isso está sendo tipificado by the great dominion pelo grande domínio of verse 5. do verso 5. And again, we see a controversy between the king of the north and the king of the south. E de novo, agora a gente vê uma controvérsia entre o rei do norte e o rei do sul. In verse 5, No verso 5, it's Seleucus versus Ptolemy. é Seleuco contra Ptolomeu. And Seleucus is the one that's superior. E Seleuco é aquele que é superior. In verse 40, E no verso 40, at the end of this, or near the end of this 1260 years, próximo ao fim desses 1260 anos, France, the king of the south, a França, o rei do sul, is going to make war on the king of the north. vai fazer guerra ao rei do norte. And we saw this also in verse 6. E a gente vê isso também no verso 6. We see this in verse 7 to 9. Perdão, a gente vê isso no verso 7 ao 9. And during this conflict, Mas antes, perdão, durante esse conflito, there's going to be a treaty. vai haver um tratado. And the treaty in verse 6 E o tratado está no verso 6. is the marriage alliance between the king of the north and the king of the south. É uma aliança por casamento entre o rei do sul e o rei do norte. And in 1798, Em 1798, the alliance that's taking place, not the alliance, the treaty that's taking place, o tratado que você vai ter is the Treaty of Tolentino. é o Tratado de Tolentino. Remember, Lembre-se, in 1797, em 1797, the French Revolution had already been going on for quite some time. a Revolução Francesa já estava acontecendo por algum tempo já. And France had been making war with all the nations around them. E a França estava fazendo guerra com todas as nações em volta dela. They're literally going to end up, and we talked about this in our class when we were talking about the French Revolution in our afternoon class. A gente falou sobre isso nas aulas da tarde, quando a gente estava falando da Revolução Francesa. That they end up going to war with all the nations around them. Porque eles terminam fazendo guerra com todas as nações em volta dela. Specifically, one of them being Rome. Especificamente, uma delas sendo Roma. And in 1797, Então, em 1797, we have the Treaty of Tolentino. temos o Tratado de Tolentino. And this treaty E esse tratado is going to end the hostilities, vai terminar, vai acabar com as hostilidades, but it's also going to give permission to the king of the south mas também vai dar permissão ao rei do sul to take the precious artworks de tomar as artes preciosas. In France E a França is going to be able to take the art from Rome and its territory and bring it back to France. vai ser capaz de pegar as obras de artes de Roma e trazer para o seu território, Fulfilling cumprindo verse 8, o verso 8, where the king of the south is going to take all of these precious vessels of their gods onde o rei do sul vai tomar todos os seus deuses e seus utensílios preciosos and bring them back to Egypt. e trazê-los de volta para o Egito. And at the same time, Então, ao mesmo tempo, it's going to deliver a wound ele vai entregar uma ferida to the king of the north, ao rei do norte, because the king of the north porque o rei do norte is breaking the treaty. está quebrando o tratado. In the time of in the time of 246, E no tempo de 246, the king of the north, Laodice, is going to kill her husband, the king, and Bernice, the king of the south's daughter. Laodice vai matar o seu marido. Did you say the name of him? No, I said the king. Ela vai matar o marido e vai matar também Berenice, a
a esposa do marido. And now the king of the south E agora o rei do sul uses that as a pretext for war and attacks the king of the north. usa isso como um pretexto para atacar o rei do norte. This is showing us, Isso está nos mostrando at the end of the world, or is typifying, que no fim do mundo está tipificando the deadly wound of 1798. a ferida mortal em 1798. That when the Treaty of Tolentino is broken Que quando o Tratado de Tolentino foi quebrado by the North, pelo norte, because this diplomat is going to die in a riot, porque esse diplomata vai morrer in a riot, is that we place? always have this problem. Riot's the hard word. In a tumult or in nesse conflito. riot. We need to look up the definition for riot. É, But in that moment, então, nesse momento, the king of the south, or France, is going to use that as a pretext to attack the king of the north, Rome. o rei do sul, ou França, vai usar isso como um pretexto para atacar o rei do norte, Roma. So we can see the history is exactly the same. Então a gente pode ver que a história é exatamente a mesma. And this How lead, do you spell Ariot? R-I-O-T, I believe. It's either, yeah. Yeah, it's a tumult. Okay. And this leads us to 1989. Então isso nos conduz a 1989. In 1989, Em 1989, we see the fall of communism a gente vê a queda do comunismo and the dissolving of the USSR. e a dissolução da União Soviética. But if we look at the year 222 first, Mas se a gente primeiramente olhar para o ano 222, what these two brothers, o que esses dois irmãos, Antiochus Magnus Antíocos Magnus and I believe Seleucus Cyrenius, e Seleuco Serauno, yeah, Seleucus Cyrenius is killed, Seleuco Serauno é morto, but before he's killed, mas antes de ser morto, these two brothers are going to begin the preparation to make war upon the king of the south. esses dois irmãos vão, antes de Seleuco Serauno ser morto, esses dois irmãos vão fazer uma preparação para atacar, to attack the king of the south, King of the south, yeah. para atacar o rei do sul, Because they've lost porque eles haviam perdido all of this land toda essa terra in the time of verse 7 through 9. no tempo, né, do período do verso 7 ao 9. So they're going to have revenge and take back what it was lost. Então eles vão ter uma vingança para tomar de volta o que havia sido perdido. And it's done by these two brothers. Isso é feito por esses dois irmãos. And something we didn't mention Uma coisa que nós não havíamos mencionado on Sabbath, no sábado, but let's think about it. mas vamos pensar sobre isso. How is this typified? How is that scenario typified in 1989? Como esse cenário foi tipificado em 1989? In 1798, Em 1798, we have. I can't draw things very well, but I'm going to try to draw a sword. eu não We have the consigo- deadly wound a gente tem a ferida mortal, isso é uma espada, inflicted upon the king of the north. infligida sobre o rei do norte. And this is the papacy. Isso é o papado. And what does the papacy lose? E o que o papado perde? Terras. Lands. The what? She's saying lands. Land, yes, land. But be specific. What is she losing? Land included. Tá certo, terra, mas seja mais específico. O que terra Supremacy. inclui? Supremacia. And what else? What is part of this supremacy? O que mais? O que é parte da supremacia? Power, yes. How has this power come? O grande domínio, poder. Como que esse poder vem? Okay, let's think about it this way. What was the power of the papacy? Qual era o poder do papado? Interferir no governo dos outros. Until Matar, Poder interferir. geopolítico. Era perder seu poder geopolítico. lost his political power.
I know what you mean. I think you're using the wrong word, but I know what you mean. Eu sei o que você quer dizer, acho que você está usando a palavra errada, mas eu acho que eu sei o que você quer dizer. Say political. I don't say Civil. political. Civil? Civil. Poder civil. Rome is going to lose its civil power. Roma vai perder o seu poder civil. So the strength of Rome Então, o ataque, né, essa... The strike is the strength. No, the strength A força de Roma is found in verse. Now we're going to jump forward for a moment. In verse 31. é encontrada no verso 31. Can someone read verse. Laura, can you read verse 31? Verso 31. Só vou, quem estiver lendo, lê em voz bem alta para o áudio conseguir pegar. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. So arms are going to stand on the part of the papacy. Então, braços serão colocados sobre ele, o papado. And what are they going to do? E o que eles vão fazer? They're going to do three things. Vão fazer três coisas. They're going to pollute the sanctuary of strength. Vai profanar o santuário. What is polluting the sanctuary of strength? What does that mean? O que significa profanar o santuário? Exaltar, na verdade. He's saying that it's to exalt. They're going to Action. exalt. Yeah, he's saying that maybe I think he's meaning that the translation should be exalt. Okay. No, it's okay. No. Estou errado, não é nesse verso. He's wrong. So the sanctuary of strength. What is the sanctuary of strength for Rome? Strength is to Strength. The sanctuary of strength of strong. o que é a força do santuário? A fortaleza. It says fortress here. Yeah. Okay. O que é essa fortaleza do santuário de Roma? ¿No sería el santuario ese santuario no sería el santuario continuo del paganismo? He's saying that this sanctuary shouldn't it be the sanctuary of the paganism? It is the sanctuary of strength. O santuário é fortaleza. Let's read a quote from Uriah Smith. I think there's probably translation issues with this. Vamos ler um texto do Uriah Smith, eu acho que deve estar traduzido. Because Uriah Smith puts it very succinctly. Que o Uriah Smith coloca isso de forma bem simples. Find it. Can we find Uriah Smith's quotation on verse 31? Trying. Yeah. It's a long commentary on this verse. I'll tell you exactly what I'm looking for. Let me get there. Poluirão o santuário e a fortaleza nossa Roma. Qual página? É The first paragraph? 215, final do 215. Is the first paragraph? I don't know. Além de ser isso, se aplica aos bárbaros, cumpriu-se literalmente, pois Roma foi saqueada pelos godos e os vândalos. Eu acho que é essa. One second. I'm almost Yeah, it there. talks about the changing when he moves Não, acho que é depois. the capital Não, é from aqui, Constantinople versículo 31. to Constantinople. Oops, I skipped over it. Okay. 11:31? É. Não, no meu número é outro. Okay. No Esse PDF let's- 173. The power of the empire was committed to the carrying of the work mentioned before. Okay, let's. O Yeah. poder imperial do Ocidente cessou pela conquista de Roma por Odoacro. Não é esse? Is there one there? Yep. This one. The power. I can find. Você achou, Laura? Pode ler. Achei. The power of the empire was committed to the carrying on of the work before it, and they polluted the sanctuary of strength. Pode ler então, Laura.
poluirão o santuário ou a fortaleza nossa, ou Roma. Se isso se aplica aos bárbaros, cumpriu-se literalmente, pois Roma foi saqueada pelos godos e os vândalos, e o poder imperial do Ocidente cessou pela conquista de Roma por outro ato. Ou se refere aos governantes do império que agiam em favor do papado, contra a religião pagã e qualquer outra que se opunha ao papado, significaria a mudança da sede do Império de Roma para Constantinopla, o que contribuiu grandemente para a decadência de Roma. A passagem, então, seria paralela a Daniel 8:11 e Apocalipse 13:2. So Uriah Smith Então, Urias Smith is unsure exactly what it means não está muito certo do que isso or significa, how it exactly was fulfilled. ou como isso foi cumprido exatamente. But what he's positive of Mas o que ele está bem positivo is that the sanctuary of strength is Rome. é de que a fortaleza e o santuário é Roma. But Rome, when we say Rome, Quando a gente diz Roma, we're talking about a nation. nós estamos falando de uma nação. But what Uriah Smith is talking about here Mas o que Urias Smith está falando aqui is the city of Rome. é a cidade de Roma. And the city of Rome is the strength of Rome. E a cidade de Roma é a fortaleza de Roma. It's its power. É seu poder. And when this is either moved or conquered, Quando isso é ou movido ou conquistado, the sanctuary of strength is lost. o santuário e a fortaleza é perdido. And Rome is going to lose the thing that made it strong. E Roma vai perder aquilo que fazia ela forte. The next thing in verse 31 that we see Então a próxima coisa que a gente vê no verso 31 is they're going to take away the daily sacrifice. é que eles vão tirar o sacrifício contínuo. And what is that? E o que é isso? How is that accomplished? Como que isso foi cumprido? Paganism is what? O que acontece com o paganismo? It's removed. É removido. Paganism is removed, and this is the removing of the horns. E o paganismo é removido, isso é o removimento dos chifres. And finally, E finalmente, they shall place the abomination that make it desolate. eles vão estabelecer a abominação desoladora. And this is 538, Isso- placing the papacy on the throne. Isso é 538, colocando o papado no trono. So the reason we're looking at verse 31 A razão pela qual estamos olhando ao verso 31 is because in 1798, é porque em 1798, arms. No, sorry, let me say that better. In 1798, a deadly wound is going to be accomplished, em 1798, uma ferida mortal será infligida. and Rome is going to lose the civil power or its support. E Roma vai perder o seu poder civil ou apoio. Her strength is only as much as those she can influence. A força dela é tanto quanto ela consegue influenciar. For instance, Por exemplo, if I have no strength of myself, se eu não tenho força por mim mesmo, but Brother Wesley is strong, mas meu irmão Wesley é forte, if I can influence him to do my work for me, se eu posso influenciá-lo a fazer o meu trabalho por ele, I'm strong. eu sou forte. And he's going to go around the room and put you guys in your place. Então ele vai andar por essa sala e vai colocar cada um de vocês no seu próprio lugar. But in 1798, maybe in the papacy, Mas em 1798, eu sendo papado, Matthias, Matias, France, a França, comes and he takes away my civil power. ele vem e toma o meu poder civil. And when I've lost that power, E quando eu perdi esse poder, I no longer am able to influence the room like I could before. eu não sou mais capaz de influenciar o mundo como eu poderia antes. Because now I'm just a voice without any force behind me. Porque agora eu sou só uma voz e não tem nenhuma força por trás de mim. Now that's an oversimplification, Isso é uma simplificação muito simples. but I think it does enough to explain the situation. Mas isso eu acho que é suficiente para explicar a situação. So Rome has to have power behind her. Então Roma precisa ter poder por trás dela. She has to lean on some civil power to do the work for her. Ela deve fazer com que algum poder civil se incline a ela para fazer o trabalho. So in 1989, Então em 1989, she's going to make an alliance with someone.
ela vai fazer uma aliança com alguém, or a little bit before 1989. ou um pouco antes de 1989. But it's marked as being fulfilled there, Isso é marcado como sendo cumprido lá. or we see the effects of it there. Ou a gente vê o efeito dessa aliança ali. But in this time period, she's going to make an alliance to get back that power. Mas nesse período, ela vai fazer uma aliança para pegar de volta esse poder. And what is she going to do to get this strength back? O que ela vai fazer para obter a força ali? Vencer três poderes. Overcome 3 powers. But how is she going to do it? Mas como que ela vai fazer isso? É feito um outro acordo, parece que devolvem as terras para ele, né? Assim começa. She's talking about another agreement where they have the lands back to them. I think she's referring to 1940. Okay. So Rome Então Rome is going to make an alliance with someone. Who does she make an alliance with in this history? ela vai fazer aliança com alguém. E com quem que é que ela vai fazer aliança? The United Os States. Estados Unidos. For this time period, from 1798 onwards, Nesse período de tempo, de 1798 à frente em diante, she had no one to enforce her doctrine. ela não tem ninguém para forçar suas doutrinas. But in 1989, Mas em 1989, the power that she lost is going to begin to come back to her. o poder que ela perdeu vai começar a voltar para ela. And she's going to use the United States E ela vai usar os Estados Unidos to do this work for her. para fazer esse trabalho para ela. Now, in the history of the papacy, Então, na história do papado, who is the premier power that stood for Rome? quem é o poder principal que se levantou por Roma? Which nation? Qual foi a nação? France. Os francos, a França. This is Clovis. Clovis. Clovis is going to stand up for the papacy, Clovis vai se levantar pelo papado and he becomes the first Christian king. e ele se torna o primeiro rei cristão. And he's going to support and be the power of the papacy to subjugate the pagan nations. E ele vai ser o apoio e o suporte do papado para subjugar todas as outras nações. Clovis is the arms. Ela está perguntando se esses são os braços que serão colocados sobre ele. But the arms Então, are sim, Clovis são os braços. the arms are a little bit more than that. Mas esses braços são um pouquinho mais do que isso. Because Clovis isn't going to live all the way to 538. Porque Clovis não viverá até But 538. what Clovis does Mas o que Clovis faz, is he's the first one to stand. ele é o primeiro a se levantar. And when he does this, he's going to create a foundation for the papacy to work on. E quando ele faz isso, ele vai criar um fundamento para que o papado possa trabalhar sobre ele. In his efforts E seus esforços to provide support and to conquer the enemies of Rome, de prover Or the apoio papacy. para conquistar os inimigos do papado, is only going to be furthered by the people who come after him. só vai ser maior depois das pessoas que vêm depois dele. É isso? Só vai ser continuado depois quando as outras pessoas vêm após ele. So let's think about it. Vamos pensar sobre isso. The papacy loses this power here. O papado perde esse poder aqui. And now in 1989, E agora em this is 1989, where the power begins to come back. aí é onde o poder começa a voltar. And she's finding power in the United States. E o papado está encontrando poder nos Estados Unidos. And the United States is going to play the work or to do the work of France. E os Estados Unidos vai Clovis. desempenhar o papel que Clovis desempenhou, que a França desempenhou. The com United Clovis. States is going to place. Os Estados Unidos vai colocar. The United States is going to do all three things in verse 31. Os Estados Unidos vão fazer todas as três coisas no verso 31. It's going to stand for her.
vai se levantar por ela, será colocado sobre ela, and by standing for her, e ao se colocar sobre ela, the United States is going to pollute the sanctuary of strength, os Estados Unidos vai profanar o santuário e a fortaleza, it's going to take away the daily sacrifice, vai tirar o contínuo, o sacrifício contínuo, and it's going to place the abomination that maketh desolate. e vai estabelecer a abominação desoladora. And we'll talk about what those mean. E a gente vai falar Later. sobre o que isso significa mais tarde. So, what we see though Então o que a gente vê então is that the United States is playing the same role. é que o que os Estados Unidos está desempenhando o mesmo papel. And the land that is lost by Yeah. the papacy E a terra que é perdida pelo papado begins to be reconquered in 1989. começa a ser reconquistada em 1989. And the first person that's going to feel the wrath of the papacy E a primeira pessoa que vai sentir a ira do papado is the USSR. são a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. URSS? Uh-huh. Okay. That's right. Yeah. Okay. Amen? Amém? Do we understand? That makes sense? A gente consegue entender isso? Faz Anyone have any sentido? questions about that thought? Alguma outra pergunta sobre esse pensamento? Okay. Because this is where it gets interesting. Though it's all interesting, of course. Embora seja tudo interessante, aqui é onde realmente fica interessante. As we saw on Sabbath, Assim como a gente já viu no sábado, with the illustration of Judah com a ilustração de Judas, de Judá, in Isaiah 7 and 8, em Isaías 7 e 8, if we draw our stick figure, se a gente desenhar nosso It's a long neck. bonequinho de palito, oh no, I forgot to draw a stick figure. eu sempre esqueço como desenhar um boneco de palito. You're not supposed to translate that part. É que Não devia ter traduzido isso. eu não estou me lembrando. O primeiro a enfrentar a ira do papado em 538 tem alguém, claro? She doesn't remember. She wants to know who is the first one to receive the wrath of the papacy here, because you're talking about the first one to receive the wrath here, and she's asking him. Foram os And- bárbaros. So let me draw a line for you. Deixa eu desenhar uma linha para você. I've never drawn the line this way, but I think it's correct. Eu nunca desenhei uma linha dessa forma, mas eu acho que está correto. So we have 538 Aqui tem Ah, não, 538 DC. depois de Cristo. Wesley, está alineando la forma. Está alineando a la vez. No. Isso não está sendo alinhado com aqui. ¿Cuál fue la pregunta de... Quais foram os Quem foi o primeiro a receber a ira do papado em 538? That's in 496. 496, yeah. I think this is an acceptable line. Eu acho que isso é uma linha aceitável. We don't normally draw it this way, Nós normalmente não desenhamos dessa forma. but it's showing the same thought. And let me explain. Mas está mostrando o mesmo pensamento. Deixe-me explicar. Okay. So in 496, Então, em 496, Clovis is going to begin the preparation work, or he's going to begin the preparation work to place the abomination that maketh desolate, the papacy. Clovis vai começar o trabalho de preparação para estabelecer a abominação desoladora, o papado. And he's going to crown the papacy, so to speak. E ele vai coroar o papado, por assim dizer. But in 1798, Mas em 1798, we have the deadly wound nós temos a ferida mortal, going to be delivered to the papacy. que vai ser entregue ao papado. 1989,
1989. The United States begins this preparation work of placing the papacy on the throne. Os Estados Unidos começam seu trabalho de preparação de colocar o papado no trono. At the Sunday Law, E no decreto dominical, the papacy is going to be placed on the throne. o papado será colocado no trono. And after the close of probation, E depois do fechamento da porta da graça, the papacy is going to receive the deadly wound. o papado receberá a ferida mortal. Why is the papacy going to receive the deadly wound after the close of probation? Por que o papado vai receber a ferida mortal depois do fechamento da porta da graça? United Nations. What about the United Nations? Porque, United Nations, they're going to find out that they were, that the papacy, how do you say, enganou? Deceived. 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 As Where Nações do you Unidas find vão. In Just a the, second. As Nações Unidas vão descobrir que eles foram enganados pelo papado. Revelation 17. Em Apocalipse 17. Let's go to Revelation 17 for a moment. Vamos em Apocalipse 17 por um momento. Okay, let's read 16. 16. Vamos ler o 16 em voz alta. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e queimarão no fogo. In verse 17. E o 17. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento, que tenha uma mesma ideia, que dê a besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. So what it's saying O que está dizendo is that the kings of the earth, these 10 kings, é que são esses reis da terra, esses 10 reis, are going to give their power to the beast for this 1 hour. vão dar o poder ao papado por essa 1 hora. The 1 hour is the Sunday law crisis. A 1 hora é a crise do decreto dominical. Because they're deceived. Porque eles estão enganados, foram And enganados. Sister White talks about this deception. E a irmã White fala sobre desse engano. When she's talking about the Protestants, Quando ela fala sobre os she protestantes, says that the Protestants will realize too late what the true intention of the papacy was. os protestantes vão se dar conta tarde demais de qual era a verdadeira intenção do papado. And during the close of probation, E durante o fechamento da porta da graça, or not during the, what I mean is during the 10 plagues, o que eu quero dizer é, durante as 10 pragas, the papacy will be revealed o papado será revelado as the deceiver, como um enganador, that she was wrong. que o papado estava And errado. these nations, E essas nações, in some way, de alguma forma, are going to fulfill verse 16. vai cumprir o verso 16. They're going to turn on her. They're going to turn on her. Turn to, Eles vão se voltar contra ela. and who delivered the deadly wound? E quem é que entrega a ferida mortal? France. França. Who placed the papacy on the throne of the earth? Quem colocou o papado no trono do mundo? France. França. France will deliver the France is going to put the papacy on the throne of the earth, and then it's going to deliver the deadly wound. França vai colocar o papado no trono do mundo e vai entregar a ferida mortal. The United States is going to put the papacy on the throne, then it's going to take her off. Os Estados Unidos vai colocar o papado no trono e vai tirá-lo. And it's these 10 kings that are going to do it, E são esses 10 reis que vão fazer isso. but who's the leader of the 10 kings? Mas quem é o líder dos 10 reis? It's Tarshish. É Tarsis. It's the United States. São os Estados Unidos. So the United States, with her allies being the 10 nations, Os Estados Unidos, com seus alinhados, sendo as Nações Unidas, are going to remove the papacy. vão remover o papado. In some way, I don't know how that will be literally fulfilled, but that's what we're seeing here. De alguma forma, em algum lugar, eu não sei como isso vai literalmente ser cumprido, mas é o que está descrito aqui. So in 1989, Então, em 1989, we see a process of placing the papacy back on the throne a gente vê um processo de reestabelecer o papado de volta ao trono and removing the obstacles. e de remover os obstáculos. Now, the first obstacle in 1989 that has to be dealt with O primeiro obstáculo em 1989 que precisa ser lidado
is the king of the south, é o rei do sul, this communist power. esse poder comunista. So this is the thing that's going to be removed. É isso que precisa ser removido, essa é a coisa que precisa ser But removida. as we saw, E como a gente viu, it's removed é removido in 2 steps. em 2 fases. The first step A primeiro passo is where the waters é quando as águas are going to reach up to the neck. vão alcançar até o pescoço, vão inundar até o pescoço. And this is found in Isaiah chapter 8, Isso é encontrado em Isaías capítulo 8, where Assyria onde a Síria is going to overflow Jerusalem, vai overflow Judah, inundar Judá, who's the king in the south. If you have the northern tribe and the southern tribe, it's the southern. que é o rei no sul. Você tem o norte, os reinos do norte e o do sul, esse é o sul. So this is the first step. Então esse é o primeiro passo. Our second step No segundo passo is when the head is removed. é quando a cabeça é removida. And this is going to take place E isso vai tomar lugar, vai acontecer at the midnight cry, no clamor da meia-noite. at Panium. Pênio. Pânio. Panium spelled the same way. Yeah. At the Battle of Panium. Na batalha de Pânio. And we saw this on Sabbath when we were looking at the World Wars. E a gente viu isso no sábado, quando a gente estava olhando o assunto das guerras mundiais. That this is the Treaty of Versailles, and this is also the Potsdam Conference. Isso aqui é o Tratado de Versalhes e também o Congress, you said? Conference. E a Conferência de Potsdam. And this is where they're going to decide the fate of Germany because Germany has lost the war. E é aí que eles vão decidir o destino da Alemanha, porque a Alemanha havia perdido a guerra. The World War will be with Russia and her allies. E a The Third World War will be with Russia and her allies. A terceira guerra mundial vai ser com a Rússia e seus aliados And it will end e vai terminar with Russia losing. com a Rússia perdendo. And this will culminate in this treaty, or in this time after Panium, where they're going to decide the fate of Russia. Isso vai This war Essa guerra ends with Russia losing vai terminar com a Rússia perdendo at Panium. em Pênio. And after Panium, E Pânio, e depois de Pânio, they're going to divide Russia up to 4 parts, so to speak, eles vão dividir a Rússia para as 4 partes, assim, por assim dizer, which is marking the beginning of the rise of the United Nations, que marca o início da ascensão das Nações Unidas, which we see the transition from the 6th to the 7th happening here. onde a gente vê a transição do 6º para o 7º que acontece aqui. Kingdoms of Bible prophecy. Os reinos da profecia bíblica. So, in 1989, Então, em 1989, the only thing that was conquered a única coisa que foi conquistada was the body. foi o corpo. But the head has had time to heal, so to speak. Mas a cabeça teve tempo para ser curada, por assim dizer. And this brings us to verse 11 and 12. Isso nos traz ao verso 11 e 12. And what we see here E o que a gente vê aqui is we see this revenge from the king of the south. a gente vê essa vingança do rei do sul. He's moved with choler. Ele é movido por furor. Why? Por quê? For 2 reasons. Por 2 razões. One, this imminent attack Uma é porque esse ataque iminente of finishing what was started here in 1989. de terminar o que foi começado aqui em 1989. So the king of the south realizes this attack isn't going to happen. Ok, agora. Esse ataque que vai ser terminado, o rei do sul se dá conta de que essa segunda fase vai ser terminada. The second step, right? No, He realizes no, the second step. Yeah, he realizes the second step is going to come. Ele se dá conta de que esse segundo passo vai vir And he preemptively strikes e ele ataca de forma preventiva, because he fears for his kingdom. porque ele teme por seu reino. And this is the battle of Raphia. E essa é a batalha de Ráfia.
And the United States is going to lose this battle. E os Estados Unidos perderão essa batalha. But it's going to retaliate after that Mas eles vão retaliar depois disso at Panem. em Pânio. Now, what we were saying about midnight, E o que a gente está dizendo, o que a gente esteve dizendo sobre meia-noite, or the Battle of Raphia, ou sobre a Batalha de Ráfia, is that after the Battle of Raphia, é que depois da Batalha de Ráfia, the king's heart is lifted up, o coração do rei é exaltado, the king of the south's heart. o coração do rei do sul. And he's going to go to Jerusalem, Então ele vai a Jerusalém. try to offer sacrifices and go into the most holy place. Depois de oferecer esses sacrifícios, ele vai no lugar santo. But he's go to the He's most. going to try to go into the Ele most vai holy place. tentar ir ao lugar santíssimo, But he's going to be stopped, as we know. mas ele vai ser parado, como a gente sabe. So what he's going to do E o que ele vai fazer is he's going to return back to Alexandria and begin persecuting his people, é or Ele- persecuting the Jews. ele vai voltar para Alexandria e vai começar a perseguir os judeus. Now, I'm going to expand the history from 1989 to the Midnight Cry here, on this over here. Eu vou ampliar, expandir a história de 1989 até o Clamor da Meia-Noite bem ali. So his heart's going to be lifted up, Seu coração vai ser levantado and he's going to begin to persecute the Jews. e ele vai começar a perseguir os judeus. Now we had a question about this Nós tínhamos uma pergunta sobre isso. when we were discussing how this would happen. Quando a gente estava discutindo como isso aconteceria. Because whenever we think about persecution Porque sempre, happening to God's people, que pensamos sobre perseguição acontecendo sobre o povo de Deus, our mind is always taken to persecution from Rome. a nossa mente sempre é levada à perseguição da parte de Roma. And we know that the Roman persecution E a gente sabe que a perseguição romana begins in the United States. começa nos Estados Unidos. So one thing we were trying to figure out Então, uma das coisas que a gente estava tentando desvendar, descobrir, was the question, era a pergunta: is Russia será que a Rússia going to cause persecution in the United States, vai causar perseguição dentro dos Estados Unidos, fulfilling a midnight persecution of God's people? cumprindo uma perseguição à meia-noite do povo de Deus? And what we realized E o que a gente se deu conta is that the king é que o rei isn't persecuting God's people in Jerusalem. não está perseguindo o povo de Deus em Jerusalém. He's persecuting the Jews Ele está perseguindo os judeus that are in Egypt, que estavam no Egito, back where he is from. lá atrás de onde ele era. So we determined Então a gente determinou that this persecution will not be in the United States. que essa perseguição não será nos Estados Unidos. This persecution is going to be in Russia. Essa perseguição acontecerá na Rússia. And this can be seen by the events that have already taken place recently. Isso pode ser visto nos eventos que já estão acontecendo, estiveram acontecendo recentemente. Recently we said, Recentemente a gente disse on Sabbath, no sábado that we can see in the news que a gente pode ver nas notícias that Russia has been persecuting the Jehovah's Witnesses, que a Rússia tem perseguido os testemunhos de Jeová and that they have banned that religion from their nation. e que eles baniram a religião deles, dos testemunhos de Jeová, da sua nação. So they're only one step away Então eles estão só a um passo from banning Adventism, de banir o adventismo and maybe even doing worse persecution than that. e talvez fazendo ainda perseguições piores do que essa. So, but midnight is such a complicated way, Mark. Mas a meia-noite é muito complicado, um marco muito complicado. And let me explain why. Deixa eu explicar o porquê. And not complicated in a bad way, but there's so much happening there. Não é complicado de uma forma ruim, mas existe muito que acontece aí. And what we talked about E o que a gente falou foi
Now, I knew we would come to this point Eu sabia que vocês viriam para esse ponto at the beginning of the trimester. no início do trimestre. So whether you knew it or not, Então, queira você sabia ou não, I was preparing your understanding to receive this truth, eu estava, this specific truth. eu estava preparando o seu entendimento para receber essa verdade específica aqui. And one of the things we mentioned E uma das coisas que a gente mencionou was the distinction between midnight and the midnight cry. foi a distinção entre a meia-noite e o clamor da meia-noite. And what we said E o que a gente disse was this, era isso. is if you take 9/11, Se você tomar 11 de setembro, the midnight cry, clamor da meia-noite and the Sunday law, e o decreto dominical, and you put your magnifying glass e você coloca a sua lupa ali, on the point that is the midnight cry, no ponto onde se chama o clamor da meia-noite, this point esse ponto expands, se amplia and you see the details you couldn't see before. e você pode ver os detalhes que você não podia ver antes. When I take a magnifying glass to a leaf, Quando eu coloco uma lupa numa folha, you see all the different cells. você vê todas as células diferentes da If you have folha. a strong enough magnifying glass. Se você tiver um microscópio bem forte. And now you see Então agora você vê the Sunday law. o decreto dominical. You still have 9/11, Você ainda tem o 11 de setembro. but now you have midnight. Mas agora você tem a meia-noite. And midnight E a meia-noite is the beginning of the midnight cry. é o começo do clamor da meia-noite. Midnight is where the midnight cry begins, where it starts, and the midnight cry is where it's culminating, É o or where clamor it's meia-noite. climaxing. Meia-noite é onde o clamor da meia-noite começa, mas o clamor da meia-noite é o clímax da mensagem. But I said something to you after this point. Mas eu disse para vocês uma coisa depois desse ponto. I said, Eu disse, if you take that same magnifying glass se você pegar esse mesmo essa mesma lupa and you put it on midnight, e colocar na meia-noite, you find that midnight is made up of events, você encontra que a meia-noite é formada de eventos and it begins to expand. e começa a se ampliar, se expandir. And the reason I said this E a razão por que eu disse isso was for right now. foi exatamente para esse momento. Because this is the point when you have to distinguish events in their order. Porque esse é o ponto onde você deve distinguir eventos na sua ordem. Amen? Amém? So the other example we used Então, o outro exemplo que a gente usou was if you have a prophecy school é que se você tiver uma escola de profecia ou uma escola profética, and you zoom in on that prophecy school uma that campal, took place, e se você fizer ampliar aquela campal ou escola profética que aconteceu, this was the 2017 prophecy school. essa é a campal ou escola profética de 2017. When we zoom in on it, E quando você dá um zoom nela, it becomes a 7-day prophecy school. se torna Or uma, we'll say a 4-day prophecy school. what? Um full A day? 4-day prophecy school. Full 4. day. 4. Então, isso se torna uma campal profética de 4 dias. But when we zoom in on one of those days, Mas quando você dá um zoom em um daqueles dias, or we magnify it, quando você amplia isso, that day aquele dia has several speakers. tem vários palestrantes. So this is what's taking place here on this. É isso que está acontecendo aqui, ali, aqui. We're looking at, when we see these 3 waymarks, Quando a gente vê esses 3 marcos, we're looking at the large scale. a gente está olhando para a escala maior. We're looking at the overview. A gente está olhando na visão geral. But as we zoom in, Mas quando a gente dá um zoom, the details begin to clarify os detalhes começam a ser clarificados. until you get down to the smallest level. Então, até que quando você consegue chegar ao nível o menor nível. And this is why I'm saying midnight is a complicated waymark. É por isso que eu estou dizendo que a meia-noite é um marco bem complicado. Because in this one waymark, Porque nesse marco we have profético, several different events that aren't going to happen at the exact same time. a gente tem vários
eventos que não vão acontecer no exatíssimo momento. So let's make a list of several of the events that we have, Vamos fazer uma lista de vários dos eventos que a gente teria. several of the major ones. Ou vários dos Major. dos maiores, dos principais. We have the Battle of Raphia. A gente tem a Batalha de Ráfia. We have the persecution after Raphia A gente, in tem, Egypt or in Russia a gente tem a perseguição depois de Ráfia no Egito or Russia. ou Rússia. Should I put Russia here? Mhm. And what about Egypt? Or you can put Egypt. You can just put Egypt. We have the persecution at midnight. Nós temos a perseguição à meia-noite. And now which persecution is at midnight? Other than this Egyptian one. Qual a perseguição que nós temos na meia-noite além dessa perseguição no Egito? Nos Estados Unidos. In the United States, there's persecution. Nos Estados Unidos vai haver perseguição. This is represented by Christ. Isso é representado por Cristo. Christ is arrested at midnight. Cristo foi preso à meia-noite. And I think we've discussed it a little bit, E eu acho que a gente discutiu isso, but I'm not sure if we've gone through the full study. Mas eu não sei se a gente conseguiu entrar fazer todo o estudo completo. And maybe we can do that one of these days before. E talvez a gente possa fazer isso algum desses dias antes de eu ir embora. Because the arrest of Christ Porque a prisão de Cristo opens a lot of what's the right way to say that? The arrest of Christ a prisão de Cristo, ela abre, is sort of a foundation, é um tipo de um fundamento para a and it gente. explains a lot of different things. E ela explica um monte de coisas em aspectos diferentes. So at the basic level, No nível básico, we have two persecutions in a battle. a gente tem duas perseguições e uma batalha. Are all of these things going to happen on the same day? Alright. Are they? Our question. Será que todas essas coisas vão acontecer no mesmo dia? No, Não. they're not going to happen on the same day. That'd be a big day. Não vai acontecer isso tudo no mesmo dia, porque senão, ou seria um grande dia. You're not going to fight a war Você não vai encontrar uma guerra and then have two persecutions all on the exact same day. e ter duas perseguições tudo no mesmo dia. This is representing a time period. Isso está representando um período de tempo. And the first thing to happen is the Battle of E Raphia. a primeira coisa que acontece é a Batalha de Ráfia. And then you have the subsequent events. Então você tem os eventos subsequentes. So at midnight, Então à meia-noite there's a lot of things happening. existem muitas coisas acontecendo And they're all connected. e todas elas estão conectadas. Because in this time period of midnight, Porque nesse período aqui da meia-noite, what we're gonna get to esperançosamente, onde a gente vai chegar, though this is a newer understanding and I'm not completely familiar with it, embora isso seja um novo entendimento, eu não estou completamente familiarizado com ele, though I can give us what I understand, mas ainda assim eu posso dar para a gente o que eu entendo, is that at midnight, é que à meia-noite, a constitutional convention is going to begin. uma Constitutional convention. uma convenção constitucional vai começar. Now, do we know what a constitutional convention is? Agora, a gente sabe o que é uma convenção constitucional, é? It's a meeting É um encontro where all the states come together. onde todos os estados se reúnem. And to hold one of these meetings, E para ter esse encontro, you have to get 2/3 of the states to agree. você deve ter 2/3 dos estados concordando. And when you have that consent of 2/3 of the states, Quando você tem esse consentimento de 2/3 dos estados, you then enter this meeting. então você vai poder entrar e ter esse encontro. And what it E o que isso é during this meeting you can change the Constitution. que durante esse encontro você pode mudar a Constituição. You can add amendments. Você pode colocar emendas. I don't believe you can change the Constitution.
I don't believe you can take away the Bill of Rights, for instance, but I'm not sure. Eu não estou seguro se você pode ou não Sorry, retirar os Nobody direitos knows what the Bill of humanos. Rights is. I doubt. So you can't take away the foundational part of the Constitution. Você não pode retirar as partes fundamentais da Constituição, Which is the first 10 amendments. que são as 10 primeiras emendas, From my understanding, but I could be wrong about that. do meu entendimento, mas eu poderia estar errado sobre isso. But you can change the Constitution at this point. Mas nesse ponto você pode mudar a Constituição. And during this change, E durante essa mudança, they're going to begin to implement eles vão começar a implementar Sunday law legislation into the Constitution of the United States. legislações dominicais, de leis dominicais dentro da Constituição dos Estados Unidos. Now, what's interesting about a constitutional convention Agora, o que é interessante sobre uma convenção constitucional, is that if we're all the states, if every person here is representing a state, se cada um de nós aqui está representando um estado, and I say, e eu estou dizendo, we should start a constitutional convention about gun laws, gun regulation. a gente deveria começar uma convenção constitucional sobre legislação de armas. That we want to make an amendment that regulates the gun laws. E a But we gente- want to add it to the Constitution so it's more firm. Então a gente vai fazer regulamentos que restringem as leis sobre armas. The last part. So it's more firm. So it's a more firm law. Para que seja uma lei mais firme. But once we open the door to this convention and you all say yes, Mas uma vez que a gente abriu as portas para essa convenção e todos vocês disseram, ok, vamos fazer isso. we don't have to stay. We don't even have to do anything with gun legislation. A gente não precisa falar de nada sobre legislação de armas mais. Once the door is open Então, uma vez que a porta está aberta and the convention is being held, e essa convenção está sendo feita, you can deal with any topic. você pode tratar de qualquer tópico, qualquer You can assunto. make any change you want, Você pode fazer qualquer mudança que você queira. even if it's outside of your original objective. Mesmo que isso seja fora do seu objetivo original. So if at midnight Então, na meia-noite, a convention is started for gun laws, for Ah. gun registry or for gun regulation, na meia-noite, se tiver uma convenção aberta para regulamentações das armas, it could end in a Sunday law regulations poderia or Sunday terminar laws. em leis dominicais, em regulamentos de leis dominicais. And we may not have even touched the gun laws. E a gente pode nunca ter tocado nas armas. And that's the scary Nas thing leis about sobre a as armas. constitutional convention. E isso é uma coisa assustadora quando se trata de convenção constitucional. Is that there's so much ability to do change in those moments, É porque existe muita habilidade de mudança nesses momentos. but they're very rare. They don't have to. These conventions don't happen. Eles often. são muito raras, elas não acontecem, elas são raríssimas. It's been a long time since the last one was held. Já tem muito tempo desde que a última aconteceu. But my point Mas o meu ponto is that you can show from the spirit of prophecy é que você pode mostrar do espírito de profecia that the way they're going to attack the Constitution que a forma como eles vão atacar a Constituição is through a constitutional convention. é através de uma convenção constitucional. So at midnight we can show Então, à meia-noite, nós poderíamos mostrar this process is going to begin. que esse processo vai começar. And at the midnight cry, E que o clamor da meia-noite, we have the first Sunday law. no clamor da meia-noite a gente tem o primeiro decreto dominical. So midnight to the midnight cry is when the process begins. E se, então, da meia-noite até o clamor da meia-noite é quando o processo começa. And at the midnight cry, we have the first Sunday law in the United States. E ao clamor da meia-noite nós temos a primeira lei dominical nos Estados Unidos. And now we have the image of the beast being set up. Então, agora a gente tem a imagem da besta sendo This is estabelecida. where the rest of those Sunday laws are coming. Isso é onde o resto das leis dominicais vão vir. É daí que vai vir. And this is what we're going to start. We're going to start talking about. No, we might not actually. We're going to start talking tomorrow. Então,
Então amanhã a gente vai começar. What we're going to do is we're going to look at, we're going to start looking at the Battle of Actium. O que a gente vai começar a fazer é olhar a Batalha de Actium. Actually, tomorrow we're going to have the presentations. Na verdade, amanhã a gente vai ter as apresentações. And that will probably take the whole period, I imagine. Isso provavelmente vai tomar todo o tempo, eu imagino. Or most of it. Ou a maioria do tempo. So when we finish with that, Então, quando terminarmos com isso, we'll read Uriah Smith's commentary on 16 to 22. nós vamos ler os comentários de Uriah Smith do 16 ao 22, Which is talking about the 4 Roman rulers que está falando dos 4 legisladores romanos, and then we'll go into the Battle of Actium. governadores romanos. Então a gente vai entrar na Batalha de Actium. And the Battle of Actium is dealing a lot with the image of the beast. E a Batalha de Actium está tratando em grande porção da imagem da besta. Okay. Any questions? Ok, alguma pergunta? Any thoughts? Algum pensamento? If not, then we will pray. Se não tiver, a gente vai orar. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, Lord, we thank you for this morning. Senhor, te agradecemos por essa manhã. We thank you for your grace and your mercy. Senhor, te agradecemos por sua graça e misericórdia. Lord, we thank you that we have this opportunity to know these things. Nós te agradecemos porque temos a oportunidade de saber essas coisas. That out of all the people in the world at this time, De que de todas as pessoas no mundo nesse tempo, that you found us willing and able to receive these truths. que o Senhor encontrou em nós prontidão e vontade de receber essas verdades. We count that such a blessing, Lord. Nós somos gratos por tais bênçãos, Senhor. And we ask that you would continue to unfold your truth to us, Nós te pedimos que o Senhor continue desdobrando suas verdades para nós and that you would forgive us for the ways in which our heart is hard. e que o Senhor nos perdoe pela forma como nossos corações são duros. And we pray that you would soften and subdue each and every one of us, E oramos que o Senhor possa nos subjugar, todos nós, and we pray that you would forgive us of our sin, and you would have patience with us, Lord. e oramos para que o Senhor nos perdoe os nossos pecados e tenha paciência conosco, Senhor. We pray that you would guide us this day, Oramos que o Senhor nos guie nesse dia, that our work would be safe, que nosso trabalho seja seguro, and our day would be full of thoughts and praises to you. e que nosso dia possa ser cheio de pensamentos e louvores ao Senhor. We thank you and we love you, Lord. Nós te agradecemos e te amamos, Senhor. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém.